Vamos fazer uma ideia assim, que seja esse trio, Sousa, Vitor Roque e Facundo. O do Corinthians é melhor, na minha opinião. Mas o Yuri Alberto bem, o Garro bem e o Memphis bem, eu acho melhor do que o trio que eu citei. Como sempre, onde tem clássico tem polêmica, uns defendem o Palmeiras, outros defendem o Corinthians, e pra você, quem é melhor? Eu trouxe um corte da mídia esportiva, o debate ficou quente desse derby paulista, que vai acontecer na Copa do Brasil, e você não pode perder, tá muito bacana esse corte. Já vou deixando o crédito do vídeo na descrição te pedindo. Se inscreve no canal pra você não perder nada dos principais times brasileiros, como essa informação aqui. Se você é amante de futebol e quer ficar por dentro das principais notícias, se inscreve aqui pra você não perder nada, e bora ver, já vai deixando a sua opinião. Corinthians e Palmeiras. Só não sabe o que é o Corinthians e Palmeiras. Há necessidade? O Zerias tá abalado. Abalou aqui, Alzinho. Abalou. Não, aqui, meu querido. Não, aqui. Força pra você. Você sabe que as coisas se equilibram na hora do clássico. Esse jogo é diferente. Esse jogo é o único, na maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes, o time que está mais fraco no momento consegue equilibrar o jogo. Consegue. Isso acontece muito nos clássicos. O Palmeiras está bem e o Corinthians equilibra o jogo. Né? O Corinthians está bem, o Palmeiras está mais, o Palmeiras consegue equilibrar por conta da rivalidade. É aquela frase do Lima, né? Lima Duarte, tá? A senhora não sabe. Você não sabe que é um Corinthians e Palmeiras, minha senhora. Lili Nascimento e Vinícius Nicoletti com informações dessas duas equipes, do time do Dorival, do time do Abel. Vamos nessa pra gente destrinchar esse clássico aqui. Vamos nessa. Fala, William, um beijo pra você, aos amigos do Equipe F, ao fã de esportes. Bom, o Corinthians fez nesta terça-feira o último treino de preparação pro clássico de amanhã contra o Palmeiras, jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. E olha, pela primeira vez em 3 meses, né, desde que chegou o Corinthians, o técnico Dorival Júnior terá o trio Memphis, Yuri e Garro à disposição para essa partida. Pois é, eles ainda não jogaram juntos sob o comando do técnico Dorival Júnior. E aí, coincidência ou não, a última vez que o trio atuou junto foi na final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. E agora retorna contra o Palmeiras. Um retorno importante, principalmente do Yuri Alberto. Ele ficou por 2 meses fora, tratando uma lesão na lombar. Voltou no jogo do final de semana contra o Botafogo. Entrou na segunda etapa, jogou por 45 minutos. Então, o Dorival seguiu certinho o cronograma que foi passado pelo departamento médico. Disse que ele precisava atuar por 45 minutos, não passar disso para estar à disposição na quarta-feira, mais conhecido como amanhã. Então, Memphis, Garro e Yuri Alberto devem estar em campo, entrando como titulares nessa partida, nesses primeiros 90 minutos dessa decisão. Departamento médico, por enquanto, o Maicon e também o Hugo, lateral esquerdo. A não ser que aconteça algo aqui no treino desta terça-feira, não teremos surpresas aí de mais desfalques. Mas como a gente sabe, é 1 hora antes da partida que sai a escalação oficial, informações sobre desfalques ou não. Por falar no jogo, tem uma festa aí, tá sendo montada pela torcida, pelas organizadas, por volta de umas 7h30 da noite. Os jogadores serão recepcionados lá na Neoquímica Arena, em uma das entradas, com uma grande festa por parte da torcida, até porque o jogo da volta é na casa do Palmeiras. E por falar em Palmeiras, Vinícius Nicoletti chega com informações do Alviverde para essa grande partida de quarta-feira. Fala, Nicoletti, beijo para você. Oi, Lili, um beijo pra você, abraço a todos os companheiros do estúdio, fã de esportes. Aqui o Palmeiras vai levar uma dúvida no ataque para o clássico contra o Corinthians. É porque o Felipe Anderson segue com uma inflamação no quadril. Ele ficou fora do último jogo contra o Grêmio, sentiu essa lesão na partida contra o Fluminense. Nesta terça-feira ele fez um trabalho individualizado na academia de futebol, está fora do jogo. Outro desfalque do Palmeiras é o zagueiro Murilo, que segue se recuperando de uma contusão muscular. Para o ataque, as opções do técnico Abel Ferreira. O Luíde, que foi titular contra o Grêmio e foi muito bem, ou então o paraguaio Ramon Sousa, reforço do Palmeiras nesse meio de temporada. Ele vive a expectativa de ser titular pela primeira vez defendendo o Palmeiras. O time Alviverde vai jogar na Neoquímica Arena tentando uma vitória depois de 3 anos. A última vez que venceu na casa do maior rival foi em 2022. De lá pra cá, 4 jogos com 3 empates e 1 derrota para o Palmeiras. Lembrando que o Palmeiras também perdeu o título paulista nessa temporada, jogando na Neoquímica Arena, um empate de 0-0. Então também tem o sentimento de revanche. O Palmeiras também tenta confirmar o bom momento como visitante nessa temporada. São 19 jogos fora de casa no ano de 2025, com 15 vitórias e apenas 1 derrota. Nos últimos 11 jogos como visitante, contando aí jogos de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro, Palmeiras tem 10 vitórias e apenas 1 derrota. Vai tentar repetir esse bom retrospecto na casa do maior rival. É isso aí, William. Abraço pra você, pra todos os companheiros. Até a próxima. Até a próxima pra essa dupla maravilhosa. E a próxima é logo ali, hein? Porque essa cobertura aí é intensa, né? E amanhã é o dia do jogo. Vamos fazer o seguinte, tem muito pra gente falar das duas escalações, né, das opções, mas vamos começar por esse trio, né, já que o Zé também preocupado aqui, meu cabisbaixo, vamos falar do assunto e tal. Tem um trio aí que vai jogar pela primeira vez com o Dorival Júnior. Vamos colocar na tela como é que é o Corinthians com e sem esse trio. Qual é o trio, William? Lógico, Yuri, Memphis e Garro. Jogos com eles, 19. Aí o Corinthians tem um aproveitamento de 71,9%. E o número de gols marcados por jogo, 1,68. Gols sofridos, 0,84. Aí sem o trio, que tem sido a rotina do Corinthians. É jogar sem o trio. Olha quantos jogos sem o trio. 40.
40, que uma hora um tá lesionado, outro tá fora, tá lesionado, volta um, vem outro e tal, e aí nunca tá todo mundo junto. Mas o aproveitamento cai para 56,7%. Vida normal, esses caras eram titulares absolutos, são titulares absolutos do Corinthians. O problema são as lesões. Gols marcados por jogo cai para 1,1. Gol sofrido 0,93. E aí, esses números aí, desde a estreia do Memphis no Corinthians, porque o Yuri e o Garro já estavam antes, o Memphis chegou depois, então a gente computa desde a chegada do Memphis aí ao Corinthians. Olha, isso é alento pro Zé que você tá falando? De verdade, é um alento, hein, Zé? Eu sei que tem as questões aí, o Yuri tá voltando, né? O Memphis fez gol agora contra o Botafogo. Esse trio é um alento, Zé. Assim, diminui a distância pro Palmeiras no confronto quando você põe os três, falou, opa, agora dá jogo, agora tem jogo. Não, acho que diminui um pouco, lógico que dá. O Palmeiras também entra preocupado com esses jogadores. Claro. A rivalidade, ela mexe, agora falando sério, né? A rivalidade mexe com o vestiário. Esse jogo tem algo especial, então o jogador sabe que se não der na bola vai ter que ir na raça, vai ter que correr, ele tá sentindo dor, continua, se não tiver substituição, é assim que você joga um jogo como esse, né? Agora, é inevitável dizer que esses três jogadores são importantes para o Corinthians, mas qual é a base de sustentação? Quem serão os três volantes para poder liberar esses caras para jogar? A volta do Yuri é fundamental para poder dar uma opção. Eu acho que duas opções ao mesmo tempo, né? Ele dá a opção pro Garro, porque o Yuri é aquele cara que ataca espaços, né? Então os zagueiros irão ficar preocupados, e ao mesmo tempo ele consegue, através da movimentação dele, liberar os espaços pro Memphis jogar. Agora precisa ver se o Memphis vai jogar, porque quando ele se movimenta, os zagueiros se preocupam com o Yuri, e aí surgem os espaços para ele jogar, né? Pro Memphis jogar. Agora precisa ver, se ele ficar parado, vai ser facilmente marcado, ou pelo Aníbal ou pelo Martínez. Facilmente marcado ali pelo lado esquerdo, como ele fica paradinho esperando essa bola, provavelmente o Abel vai colocar um jogador para fazer, às vezes o Abel coloca fazer marcação mano, né? Mano a mano, então alguém vai ficar ali. E o Garro, que é o cara que tem essa qualidade de fazer a bola chegar. O Garro ele joga na base dos dois toques. Ele domina e toca, ele não é um jogador que carrega muito a bola, ele não tem essa característica, então ele precisa de alguém que possa municiá-lo o tempo todo, né? Então precisa ver quais serão os três jogadores de meio campo. O Martínez, Charles e Carrijo, Ranielli, Bidon e Carrijo, ou Martínez. Então, assim, precisa ver qual será essa trinca, né? Para ele poder ter essa tranquilidade de receber essa bola. Você tem jogadores mais técnicos, o Dorival vai optar por jogadores mais de força, para poder equilibrar. A zaga... Essa trinca tem dois que não pode sair. Então, Carrijo e Ranielli. Então, mas aí tem que ter alguém que... Né, o Carrijo vai jogar 65, 70 minutos que ele está jogando. O Carrijo precisa trocar a marcha. Se ele jogar do jeito que ele está jogando contra o Palmeiras, ele vai ser, os caras vão passar por cima dele, porque o time do Palmeiras é um time que joga dentro e fora de casa com a mesma intensidade, às vezes não com a mesma qualidade, mas com a intensidade lá no alto, né? Então tem que ver qual é esse time. Eu acho que vai ser um jogo equilibrado, não tem como dizer que vai ser o Palmeiras tem um melhor time, tem uma base melhor, mas quando entra em campo, isso aí eu costumo dizer que são 11 contra 11, quem tiver mais coragem, mais personalidade e mais qualidade consegue ganhar o jogo. Tem uma diferença entre o Memphis e o Roberto nos clássicos, vamos dar uma olhada, tem duas telinhas aí pra gente mostrar, porque um arrebenta e o outro tá longe disso. Olha lá, Memphis em clássicos. 5 jogos contra o Palmeiras, tem 2 assistências. 2 jogos contra o Santos, tem 2 assistências. 3 jogos contra o São Paulo, nem gol, nem assistência. Aliás, ele não fez gol em clássicos ainda, tá? Em compensação, o Roberto, olha só esse ano, 4 jogos contra o Palmeiras, meteu 2 gols. Inclusive na final, né? Num dos jogos da final. Aliás, os 2 jogos deu 1-0, né? Nos 180 minutos o gol foi dele. Contra o São Paulo, um jogo, nenhum gol. Contra o Santos, 3 jogos, 4 gols. Ele adora, né? Ele olha o Santos, opa, deixa eu passar aqui. Onde ele começou, né, William? É lógico. A lei do ex contra o Santos é uma delícia. Não é só contra o Santos, vai meter gol contra o Santos. Mas depois eu falo disso. Quando jogar contra o Santos, vai fazer gol. Fala, meu querido. Só para dizer o seguinte, naquele gol marcado pelo Alberto no Campeonato Paulista, os 2 jogadores que fracassaram na marcação não jogam mais no Palmeiras. Sim. Um foi para o Santos, né? E o outro foi para Portugal. Sim. Né? Então, essa é uma colocação a respeito disso que a gente está vivendo. Sim. Agora, o Corinthians... Vai sentir falta? Como é que é aquele jogador lá? Quem? Aquele que você falou que está comprando o quadril, como é que chama? O Felipe Anderson? Felipe Anderson, eu achei. O Felipe Anderson, ele tem... Acho que não é desfalque, é isso? Não. Felipe Anderson não é desfalque por Palmeiras? Tendo o Sousa? Mas não é certeza que é o Sousa, hein? Não é o Sousa? Quem é que joga? Então? Eu acho que tem que ser o Sousa. Mas, segundo informações, o Abel está um pouquinho em dúvida ainda, porque, né, o Sousa, um jogador que não está fisicamente 100% ainda. Bom, eu tenho informação. Mas eu tenho dificuldade de entendimento a respeito de algumas coisas. O Pascoal pegou ar aí quando viu o lance do Rios. Você viu, né? O Rios? Não, o Rios nos jogos contra o Corinthians, ele fracassou nos 2. Eu senti falta dele. Fracassou? Eu gosto da sua... Eu tenho que escutar isso aqui. Ele vai sentir falta do Rios. Eu gosto da sua verve quando fala do Ainda assim, tem que escutar essas coisas, você tá ouvindo? O Zio tá só de butuca. Depois só eu que escuto as coisas, não pode, entendeu? Fico aqui engolindo seco, tem gente que vai sentir falta. Tá bom, vamos ver o que vai rolar amanhã. Eu acho o time do Palmeiras mais competitivo que o time do Corinthians. O Corinthians não está competindo nesse momento no Campeonato Brasileiro. Mas na hora do clássico? Quando contra o Cruzeiro, o time do Cruzeiro jogou pedrinha contra o Corinthians. Pedrinha. Ou coisa nenhuma.
contra o Corinthians, certo? Certo. E esse parece ser assim, o grande mote é dizer, contra o Cruzeiro? Não, contra o Cruzeiro? Não jogou nada. O Cruzeiro jogou nada, o Corinthians empatou o jogo. Certo? A volta do Yuri Alberto tem um significado importante. Importante. Porque o Palmeiras vai precisar de algum jogador que tenha rapidez para poder marcá-lo. Né? Porque ele é um jogador. O Yuri Alberto é do confronto do 1 contra 1, tocando a bola na frente, ele arrematar. É segredo para vocês? Não, é isso aí. Ou eu estou contando alguma coisa? Não. Não, vocês já sabem que é assim, né? Sim. Então se eu sei, se vocês sabem, alguém deve saber também. Então, os outros devem saber também. né? Abel também sabe. Também, as pessoas devem saber como é que é, né? Como é que joga. O Zé falou que o Memphis diminuiu o espaço dele dentro de campo. Que ele tinha alugado um terreno de 30 por 30, agora jogou quanto que o terreno dele? 15 por 15. Então, isso preocupa. A instabilidade fora do campo, os problemas vividos, a agitação, a torcida, tudo isso tem o seu ponto, mas é clássico. Chega amanhã, a torcida do Corinthians vai. A torcida vai encher e vai cobrar o Corinthians. Dizem que é o termômetro para o treinador ficar ou não. Essas duas partidas contra o Palmeiras. Se passar pelo Palmeiras, né? Mas eu acho uma avaliação bem assim, bem assim, é bem rasteira. Eu não sei, foi campeão em cima do Palmeiras 3, 4 jogos depois demitiu o Ramon. Vamos fazer uma ideia assim, que seja esse trio, Sousa, Vitor Roque e Facundo. O do Corinthians é melhor, na minha opinião. Opa! Inteiro, bem, tá? O Yuri Alberto tá voltando, eu não sei como é que ele tá, o físico, como é que tá o momento dele. Mas o Yuri Alberto bem, o Garro bem e o Memphis bem, eu acho melhor do que o trio que eu citei, se for esse que começa do Palmeiras. Dos três? Como o Pascoal falou, é opinião. Cada um tem a sua opinião. Cada um, a gente pode debater. Eu estou falando bem, fisicamente, tira os problemas fora do campo. Dentro do campo, o trio do Corinthians tem mais recursos do que esse trio que eu falei do Palmeiras. Só que no conjunto do Palmeiras, o conjunto do Palmeiras é bem melhor. Né? E o treinador faz muita diferença. O Dorival, eu adoro ele, baita de um treinador, mas ele está fazendo um trabalho com esses problemas todos, muita dificuldade. E aí, nessa hora, o Abel Ferreira, com o time na mão, o Palmeiras entra com essa vantagem para a decisão. E aí eu coloco o Palmeiras favorito para o confronto. Mas o jogo de amanhã, eu até coloco favoritismo para o Corinthians jogando em casa. É isso aí, amante do futebol. O Corinthians levou a melhor em cima do Palmeiras no Campeonato Paulista, foi campeão do Campeonato Paulista 2025 e agora eles se enfrentam na decisão de mata-mata. É uma decisão porque é um clássico, é jogo grande, então não deixa de ser uma decisão nas oitavas de finais da Copa do Brasil. E quem vai levar melhor na sua opinião? O trio do Corinthians ou o trio do Palmeiras? Vai deixando aqui nos comentários que a sua opinião é muito importante para a gente ver quem está em massa aqui no vídeo assistindo, palmeirense ou corintiano. E claro, a sua opinião também aqui é muito importante. Eu acho que o Palmeiras vem mais encorpado, até pelo trabalho do Abel há mais tempo, e o Corinthians vai mesmo tentar a vibe de pegar o Garro, o Memphis e o Yuri Alberto bem no dia do jogo. Se não estiver bem, acredito que o Palmeiras realmente vai levar vantagem. Mas a sua opinião é muito importante, traga a sua opinião aqui e defenda ela para a gente debater também, que é muito bacana. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito para você acompanhar as principais notícias dos principais times do Brasil, assim como esta. Tamo junto, forte abraço.